Olá, eu sou Fernanda Giacomo, nutricionista comportamental, e eu tô hoje para contar aqui como que eu criei meu método de trabalho, os 3 A's do emagrecimento consciente, que eu vim falando aí nos últimos vídeos. E, gente, hoje é dia de história pessoal. Eu sei que eu não sou uma pessoa famosa, tem gente que nem me conhece, mas mesmo assim, eu acho importante quando a gente compartilha a nossa história, independente da nossa fama e tudo mais. Ela sempre tem a capacidade de impactar em alguém. E eu acho que toda vez que a gente conta uma história de superação, de descoberta, a gente também está provando para si mesmo, né, a evolução que teve, os desafios que foram superados e, querendo ou não, isso também fortalece a gente. Então, por isso que eu vou aqui compartilhar a minha história com vocês, que foi fundamental para eu criar essa metodologia que vem ajudando tanta gente aí a emagrecer de forma consciente. Mas antes, lembre-se de se inscrever no canal, ligar o sininho das notificações, curtir o vídeo e comentar para a gente trocar uma ideia aqui, que eu vou querer saber a história de vocês também, viu? Então vamos lá, gente. Como que esse método surgiu, né? Ele é recente, de certa forma, ele tem aí uns 3 anos, tá? E apesar de eu ser nutricionista há muito tempo, aí há 21 anos, foi somente depois de eu ter passado por um período pessoal muito turbulento, que essa metodologia foi criada de uma forma muito sem querer, na verdade, né? Mas foi depois que eu passei por isso que aconteceu comigo. Falei, gente, isso daqui também posso usar com meus clientes, eu também posso levar isso até os meus clientes de uma forma mais estruturada, né? Então, mesmo sendo nutricionista, né, há muito tempo, eu já estive 16 quilos acima do peso, tá? E eu sei que para muitos, até para uma nutricionista falar isso, pode ser muito difícil, né? Tem nutricionistas que eu conheço que às vezes têm vergonha de comer em público, não se permitem comer uma coxinha em público com medo do julgamento, quanto mais falar que ganhou quase 20 quilos aí, né? Então, durante alguns anos da minha vida, eu estive entre 11 e 16 quilos acima, sem estar grávida, tá? Foi o peso máximo que eu tive sem estar grávida. E antes dos meus 27 anos, eu tive meu primeiro filho com 25, eu nunca tinha ganhado peso, assim, era uma criança que tinha peso saudável, eu sempre fui atleta, esportista, comia bem, né? Não tinha nenhum tipo de terrorismo na minha casa, da mesma forma que a gente comia fruta, verdura, legume, eu era meio enjoada para comer algumas coisas. Comia também um salgadinho, um docinho. Tinha alguns critérios lá em casa que não entrava guloseima durante a semana, só entrava de final de semana e estava tudo bem. Não era uma questão, né? Porém, depois dos 27 anos, aí, depois que eu tive filho, vários acontecimentos aconteceram, né? Vários fatos aconteceram na minha vida e que fizeram com que o meu peso fosse usado como uma forma de proteção, né? Ele desenvolvesse algumas funções aí, por isso que ele aumentou. E também eu acabei ficando muito doente nesse período, né? Fernanda, o que aconteceu na sua vida? Vou falar. Resumindo, gente, resumindo mesmo, em 11 anos, eu casei 2 vezes, tive 2 filhos, tive 2 negócios, eu me divorciei 2 vezes, mudei de casa 5 vezes e quebrei os 2 negócios. Quebrei não, né? Um eu passei para frente e o outro realmente, com crises e tudo mais, acabou quebrando mesmo, né? Ou seja, em 11 anos eu tive todas essas mudanças. Eu sei que 11 anos parece que é bastante tempo, gente, mas casa 2 vezes em 11 anos e separa 2 vezes em 11 anos para você ver o que acontece no meio disso, gerenciando negócio, viajando a trabalho, tendo filho, né, puerpério. É muito delicado. E hoje, eu olhando de fora, né, para esse período da minha vida, eu vejo o quanto ele foi realmente caótico. Até mesmo pelas mudanças que foram acontecendo, a própria maternidade, empreender, né, se casar, que a gente sabe que essa questão de se adaptar, né, uma vida 2 com o outro, não é fácil, né? Então, realmente, eu entendi que eu estava sobrevivendo, em modo de sobrevivência e super me defendendo dessas situações. Estava no piloto automático e hoje eu olho o quanto eu estava dolorida.
o quanto eu estava na dor da humilhação, por ter me separado, né, por ter quebrado o negócio, a dor da traição por o casamento também ter acabado, não me sendo boa o suficiente para as coisas, extremamente abandonada, né, pela própria gestação, pela própria maternidade, pelo próprio fim de casamento. Tudo isso foram coisas que eu não tinha maturidade ainda para entender na época, mas que hoje, né, com a maturidade, também com muito estudo, muito autoconhecimento, muito cuidado comigo, eu consigo enxergar que essas dores emocionais fizeram realmente com que o meu peso aumentasse para me proteger, para me destacar e também para eu ter força para dar conta de tudo isso, né? Na época, eu acho que eu fiz o que todo mundo faz, né? Começa a ganhar peso. Fui em amigas, né, nutricionistas, que eu falei, gente, eu tenho uma coisa que eu não estou conseguindo enxergar aqui, né? Exercício eu sempre fazia, nunca deixei de fazer, me alimentava bem, lógico que tinha as minhas saidinhas, assim, mas não era nada absurdo. E aí eu comecei a desconfiar de que todo mundo desconfia. Estou com alguma alteração hormonal, né? Não é possível, né? Fiz avaliação de tireoide, de hormônio, e realmente tinha algumas alterações, e mesmo eu ajustando e tratando, não resolvia. E aí eu comecei a aprofundar um pouco mais meus estudos na parte de estresse, da parte do cortisol, que eu não trabalhei com isso há muito tempo, né? Na parte de trabalhos corporativos, de estilos de vida, gerenciamento de estresse. E quando eu entendi que o corpo leva 6 horas para normalizar as mudanças físicas que 1 minuto de estresse tem no nosso corpo, eu falei, putz, tá aí, né? Tá aí que eu vou demorar umas 3 encarnações para conseguir normalizar o meu cortisol. Então eu fui desenvolvendo aí uma autogentileza comigo, entendendo que eu precisava mudar meu estilo de vida e fui mudando aos poucos. Não é muito fácil, né? Ainda mais eu que tenho um perfil um pouco mais controlador e tudo mais. Algumas mudanças a natureza veio trazendo para mim, como uma crise econômica, onde alguns clientes foram cortando o meu trabalho, outras a questão da maternidade pela segunda vez foram interferindo também. E a questão da separação mesmo, da segunda separação foi uma mudança bem importante. Eu tinha 35 anos, né, quando eu me separei a segunda vez. Foi muito doloroso, porque a sensação de fracasso, quando você tem um segundo divórcio, ela é muito complicada, né? E eu que tenho uma rígida aqui alta, eu percebo que isso pegou bastante, né? Mas eu estava tão machucada, né, desses 11 anos aí de sofrimento mesmo, né? Hoje eu olho para trás, na época eu não conseguia entender, que eu fui mudando a minha vida. Então eu mudei para uma casa num lugar super tranquilo, eu mudei de lugar de atendimento, eu mudei meus filhos de período da escola, mudei o tipo de exercício, fui tentando entender qual que era meu ritmo, inclusive, de vida, sabe? As minhas motivações, elas foram mudando, porque eu lembro que tudo que eu fazia antes, tanto metas de trabalho, metas pessoais, era no modo defesa, era como se eu estivesse sempre armada para uma batalha, sabe? E eu entendi que com 35 anos eu não precisava mais me proteger de nada, não precisava mais me defender de nada, que eu tinha passado por tanta coisa e estava ali viva, né, meio quebradinha, mas estava viva, que eu percebi que eu não precisava me defender. E foi muito difícil. Eu fiquei muito perdida, na verdade, quando eu tive que fazer as coisas pelo amor e não pela dor da fuga, e sim pela felicidade, pelo que me trazia alegria, porque eu percebi que eu não sabia, né? Esses 11 anos eu estava muito ali, sobrevivendo mesmo, né, a essas questões. E esse processo de mudança foi muito importante, né? E realmente eu consegui ressignificar várias coisas, mudar muita coisa, inclusive esse trabalho que eu executo hoje, né, começou ali, mesmo a minha metodologia tendo 3 anos, né, formada nessa estrutura, ela começou com esse processo, mas foi muito interessante porque mesmo mudando tudo isso, eu ainda não estava perdendo peso. Eu perdia, depois ganhava de novo, era muito doido, né? E aí, em 2019, quando eu comecei a estudar a análise corporal, que eu achei fantástico a proposta para a questão do meu trabalho, eu falei, gente, posso agregar muita coisa para o meu trabalho, vai ser super legal.
comecei a ler aquilo, estudar aquilo, eu falei assim, gente, algumas pecinhas começaram a se encaixar e eu comecei a entender o porquê que meu peso ainda não abaixava, né? Porque os meus traços, mesmo eu tendo mudado o estilo de vida, eles continuavam precisando ser fortes, se proteger e se destacar. Eu tinha mudado o estilo de vida, mas eu não tinha mudado a forma como eu me sentia, a forma como eu agia em relação às coisas. Então, a minha vida estava mais tranquila, mas eu ainda achava que tudo era urgente, né? Eu tinha tempo para me cuidar um pouquinho mais, mas eu não me permitia ter um período de ócio, de descanso. Meus filhos já estavam um pouquinho maiores, eles não precisavam de mim o tempo todo, mas eu ainda não me permitia descansar enquanto estava com eles. Eu estava sempre em estado de alerta. E aí, aos poucos, eu fui procurando trazer esses traços para o recurso, né? A minha rígida, que tinha essa questão da dor mesmo, de não se achar boa o suficiente, tanto pelos fracassos dos casamentos, quanto pelos fracassos dos negócios, eu comecei a mudar um pouco o jeito que eu agia com ela. Primeiro, de ajustar um pouco a questão das metas, do que eu colocava para ela como objetivo, como excelência. Eu comecei a me dar prazos maiores para fazer as coisas e tentar fazer as coisas de uma forma mais devagar. Confesso que é um aprendizado ainda, né? Eu também comecei a cuidar mais da minha rígida em questão a focar mais nas minhas qualidades. Eu tinha uma questão antes que não é só minha, porque eu vejo muitas pessoas tendo esse mesmo comportamento, que é focar muito naquilo que faltava para mim. Então, eu olhava muito assim, tipo, nossa, eu tenho dificuldade na parte administrativa, eu tenho dificuldade na parte financeira, eu vou estudar isso. E eu acabava não olhando para os meus talentos e para as minhas qualidades. Então, eu sempre me sentia assim, em déficit no trabalho, eu me sentia em déficit como mãe, eu me sentia deficiente como esposa, como mulher. Então, eu sempre olhava para aquilo que me faltava. E aí, uma das mudanças mais importantes na minha vida foi começar a olhar para aquilo que eu tinha de bom, para aquilo que me esbanjava, que eu esbanjava, aquilo que era bom e eu não fazia esforço para fazer, né? E aí eu comecei a estruturar meu trabalho para isso, focar as minhas relações nisso. Lógico que eu olho para os pontos de dificuldade que eu tenho e procuro acolhê-los, entender por que isso acontece, né? Não sou negligente em relação a eles, mas eu tirei o foco deles e comecei a iluminar, jogar mais luz para aquilo que eu tenho de qualidade. Então isso mudou muito a minha vida, e a minha rígida começou a se sentir apta, se sentir confiante, né? E isso não tem preço que pague, é muito bom. Para minha oral, eu comecei deixando a minha rígida no recurso e ela se sentindo mais capaz, a minha oral, eu dei permissão para a minha oral descansar, sabe? Eu dei permissão para a minha oral se cuidar, para ter momentos de prazer, para no meio do dia, dependendo de como eu estou, assistir um filme, eu dar uma pausa para brincar com os meus gatinhos na época e hoje com o meu cachorro, né? Me permitir, às vezes, em vez de trabalhar em casa, trabalhar num café e tomar um café com chantilly, que eu adoro. Não precisa ser um café grande, pode ser um café pequeno, mas só para eu degustar aquele sabor gostoso, né? Antes eu não me permitia essas pausas, eu me sentia culpada por descansar, mesmo se meu corpo estivesse pedindo, né? E para o meu masoquista, que precisava ali ser forte o tempo todo, eu comecei a escolher as pedras que realmente eu ia carregar, né? Comecei a entender que eu não precisava colocar tanta força, confiar mais na capacidade dos meus filhos, que eu não precisava estar ali de prontidão. Comecei a aceitar ajuda, porque antes todo mundo que me oferecia ajuda, eu falava não, sempre, né? Minha resposta era sempre não. Hoje eu aceito ajuda, e isso é muito positivo, né? Eu comecei a simplificar um pouco a minha vida, né? E essa simplicidade me ajudou muito também a ser mais leve, a entender que eu posso fazer as coisas de uma forma mais tranquila, com mais leveza, e que não precisa ter esse peso todo. E aos poucos eu fui perdendo peso, né? Isso foi em 2019 e em 2020 eu criei a minha metodologia. Aí comecei a aplicar com os meus clientes e foi muito legal, assim, a receptividade deles, sabe? E hoje eu tô aqui, né, compartilhando esse pedaço da minha história com vocês. Foi um pedaço muito difícil,
que se encerrou em 2016 e está completando, logo completa aí 7 anos, um setênio aí, né? E eu fico muito feliz de ver a pessoa que eu sou hoje. Eu sei que eu tenho muita coisa ainda para evoluir, né? Mas é interessante ver que eu sobrevivi a todas essas questões e hoje eu posso compartilhar aqui com vocês, né? Isso me engrandece de certa forma também no meu trabalho como profissional, ter empatia, né, com os meus clientes por essas dores emocionais. Só quem passou e teve coragem para aceitar sabe, né, o quanto isso realmente mexe com a gente. E eu sei o quanto é ruim também a gente tentar fazer as coisas e não ter resultado. Então, abrir, expandir a mente e olhar para fora da caixa, quando a gente está falando de emagrecimento, tá, é importante, porque tem coisas que às vezes a gente não faz ideia que interferem no nosso peso, mas elas interferem, tá? Então, assim, saiba que existe, né, uma forma mais acolhedora, um olhar mais amplo para o emagrecimento, tá? E que é importante ter coragem, mas você não precisa fazer sozinho. E eu tô aqui para te ajudar. Conte comigo aí no seu processo, tá bom? Bom, comenta aqui então o que você achou desse vídeo, vamos bater um papo e eu agradeço por você ter chegado até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.